Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Altamira aqui em mais um vídeo aqui no meu canal. E é muito raro nesse canal aqui, pelo menos eu falar de política do dia a dia, política de última hora. Mas essa informação é muito importante. Os Estados Unidos acabou de descobrir, sob liderança de Donald Trump e Elon Musk no DOGE, no Departamento de Eficiência dos Estados Unidos, um escândalo gigantesco envolvendo uma agência chamada USAID. Essa agência tinha como objetivo principal praticar uma espécie de imperialismo cultural woke no mundo inteiro, influenciando jornalistas afora, canais de multimídia, treinando jornalistas, financiando influenciadores ao redor do mundo, financiamento também ostensivo de cirurgias de mudança de sexo, um escândalo gigantesco. Milhões de dólares de pagadores de impostos norte-americanos sendo despejados para promover a agenda woke, inclusive promovendo a agenda de degeneração no planeta inteiro, incluindo algumas agências também que promoveram eventos onde participaram também ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, um escândalo generalizado. E alguns informantes do governo federal chegaram a mencionar que alguns funcionários estão preocupados com a possibilidade do próprio Alexandre de Moraes ser preso em território norte-americano. Alguns funcionários demonstraram essa preocupação. Então, o que é isso que está acontecendo? Primeiro, essa agência ela recebia diretamente o orçamento do governo federal. Então, é uma agência que estava sob controle do governo federal, principalmente na administração do Biden. Enquanto você estava vendo por aí muitos jornalistas de esquerda dizendo que Joe Biden era centro-direita e que o Trump era de extrema-direita, o Biden estava simplesmente despejando milhões de dólares do dinheiro dos norte-americanos para promover a agenda woke, abortismo, discurso de ideologia de gênero no mundo inteiro, inclusive treinando jornalistas para propagar desinformação, interferindo também diretamente em eleições ao redor do mundo. Ou seja, é engraçado que a esquerda sempre fala de imperialismo norte-americano, imperialismo americano, mas isso só servia depois da Segunda Guerra Mundial para promover os valores do capitalismo. Hoje em dia não é mais imperialismo isso, afinal você está promovendo os valores dos quais você concorda, deixa de ser imperialismo, ninguém critica esse tipo de atitude invasiva dos Estados Unidos para promover uma agenda específica. Afinal, está promovendo o progressismo, então está tudo bem. Se estivesse promovendo os valores ocidentais, das democracias liberais, do Ocidente, aí era horrível, tremendo. Here are some of the ways the last administration have wasted your money. More than 4.5 million to combat disinformation in Kazakhstan. Pessoal, 4,5 milhões de dólares para combater a desinformação no Cazaquistão. O que é que isso significa? Significa que Filipes Netos do Cazaquistão receberam grana para poder propagar desinformação política lá dentro, que seja do interesse da agenda woke, da agenda progressista norte-americana. 4,5 milhões está sendo despejado, simplesmente assim distribuído ao redor do mundo, incluindo o Cazaquistão. And just whose disinformation is it? I think that's probably in the eye of the beholder. Exato. 20 million for a new Sesame Street show in Iraq. 20 milhões por causa de um show, pessoal. Então imagine a Lei Rouanet aqui no Brasil. Imagine uma Lei Rouanet internacional, global, dinheiro dos impostos sendo gastos para promover, digamos assim, no âmbito cultural woke, bandas, determinados artistas, só que ao redor do mundo, ao invés de ser dentro do próprio país, o que é muito pior. Você está despejando o dinheiro dos contribuintes para apoiar artistas de outros países, artistas que estejam alinhados ideologicamente com um presidente que está assumindo em determinado país. É exatamente isso que está acontecendo. 20 milhões gastando em Lei Rouanet em outro país. 25 million for Deloitte to promote green transportation in the country of Georgia. Nearly 8 million to teach Sri Lankan journalists how to avoid, quote, binary gender. 8 milhões de dólares para treinar jornalistas a evitar linguagem binária de gênero. Pessoal, isso é o maior esquema de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito sistemático de esquerdistas ao redor do mundo. É o Bolsa Família dos esquerdistas, é o Bolsa Milionário dos esquerdistas. O tanto de influenciador, jornalista e esquerdista que ganhou grana, que enriqueceu por causa do Joe Biden, por causa da esquerda norte-americana, não tá no gibi, cara. Esse talvez seja um dos maiores escândalos da década. Trump confirma que vai fechar a USAID, já fechou, a agência que financiou promoção da agenda woke e interferência em governos estrangeiros. Donald Trump confirmou que vai fechar a agência, junto com o chefe do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, Elon Musk,
coincidentemente Doge também é a moeda que o Elon Musk gosta muito de hypar, né? O presidente norte-americano disse também que o SED está repleta de fraudes e que Musk está fazendo um bom trabalho. Um excelente trabalho, pessoal. Isso aí é um escândalo dos últimos anos, ó. Criado durante a Guerra Fria, né? Lembra, durante a Guerra Fria, que os Estados Unidos precisavam promover os valores ocidentais do sistema capitalista. Ele foi criado nesse contexto de guerra de informação, de trade war, de info war internacional, né? Distribui todo o financiamento dos Estados Unidos para iniciativas ao redor do mundo, as quais incluem situações de conflitos e emergências. Em 2024, a instituição respondeu por 42% de todas as ações classificadas como ajuda humanitária pela ONU, né? E aqui, ó, essa loirinha aqui, que é o porta-voz, né, da Casa Branca, olha só o que ela cita também que a USAID já financiou. Through USAID, over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera. $47 mil para uma ópera de transgênero na Colômbia. Olha isso, pessoal, que absurdo, cara. Então imagine só o governo Lula atualmente que está calando a boca dos artistas, aumentando o aporte financeiro, né, da Lei Rouanet. E imagine o governo Lula financiando em outros países iniciativas esquerdistas completamente alheias a interesses nacionais. Assim, seria um crime absurdo de lesa pátria, né? E esse escândalo foi confirmado nos Estados Unidos sob o comando de Joe Biden, tá? O centro-direita, que alguns jornalistas do Globo News disseram que era, tá? Centro-direita, tá? O extrema-direita é o Donald Trump, tá? Mas quem é direita de verdade era o Joe Biden. Sim, tinha gente que falava que Joe Biden era de direita. In Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. 32 mil com história em quadrinhos sobre transgêneros. Pessoal, isso é muita grana. Muita grana. É um artista que muitas vezes é hypado pela esquerda em território nacional, recebendo grana para, assim, promover degeneração. E é assim que se fabrica a reengenharia social, financiado pelos Estados Unidos, pessoal. Financiado por todos os países. É assim que o governo Lula faz aqui dentro do Brasil. É assim que governos de esquerda operam. Eles utilizam o maquinário público, além de investimentos de empresários, megabilionários, megamilionários, que tenham interesse na agenda woke, para promover esse tipo de distorção e degeneração. Uma história em quadrinhos dessa foi provavelmente distribuída, né, em escolas infantis, ou seja, milhares de crianças recebendo esse tipo de história em quadrinhos, né, aviltando o interesse dos pais em educar os seus filhos, a autonomia das famílias em decidir aquilo que as crianças devem ver ou não, né. No entanto, as investigações do governo Trump sobre a agência têm revelado o uso de recursos para financiar iniciativas ideologicamente direcionadas, tá? Então, a porta-voz da Casa Branca já denunciou isso diversas vezes. E o mais interessante de tudo, pessoal, aqui uma notícia. Mais de 2 dezenas de ONGs brasileiras receberam 267 bilhões da USAID. ONGs brasileiras aqui, pessoal, vocês já têm ideia, né? São epicentros de lavagem de dinheiro e de enriquecimento ilícito de esquerdistas, para promover causas vazias que não impactam em absolutamente nada, para criar relatórios completamente enviesados. É isso para que serve a maioria das ONGs aqui no Brasil, tá? Então, a Agência de Desenvolvimento Nacional, né, de Desenvolvimento Internacional, destinou dezenas de organizações não governamentais, instituições e projetos no Brasil, incluindo ações envolvendo o governo federal, ao menos 44,8 milhões de dólares. A USAID está no centro de uma polêmica internacional e pode ser estruturada pelo presidente Donald Trump. A quantidade de recursos usados pelo USAID, Departamento Americano, está listada em site oficial do governo, ou seja, está lá de forma transparente para que você possa conferir. Ele mostra que foram destinados 20 milhões em ações do Brasil e em 2024 foram aplicados 24,7 milhões, mas a soma é parcial, pois a contabilidade do ano passado ainda não foi concluída. Então esse é um escândalo absurdo, tá? E tudo isso para financiar ONGs diretamente interessadas na pauta da esquerda. Tudo isso de forma extremamente parcial, de forma totalmente enviesada, com o intuito de enriquecer de forma ilícita mesmo. Isso aqui é um escândalo de proporção global, pessoal. É interferência culturalmente ideológica em diversos países ao redor do mundo, né? É crime de lesa pátria, assim, gigantesco, porque essas verbas dessa agência deveriam ser destinadas a causas que afetam diretamente positivamente os Estados Unidos como um todo, de interesse nacional norte-americano.
E essa agência estava sendo o epicentro de corrupção e de distribuição de renda para esquerdistas. E temos aqui um trabalho fantástico que foi feito, o Civilization Works, né, o papel do governo dos Estados Unidos no complexo industrial da censura do Brasil. Ou seja, a USAID sendo garimpada aí por diversos jornalistas aqui no Brasil, num relatório completíssimo que eu vou deixar na descrição, né? E no sumário executivo a gente pode ver que nos últimos anos a Suprema Corte do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar o conteúdo online. Foram fortemente influenciados por organizações não governamentais financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenham o papel de incentivo e na facilitação da censura do Brasil. Então isso foi chamado de complexo industrial da censura, porque é muita grana sendo despejada para enriquecer esquerdista, para ajudar a promover censura aqui no Brasil. Inclusive, alguns aliados, né, começaram a ventilar aí, como eu falei, aliados de Lula se preocupam com possível prisão do Alexandre de Moraes. E olha só que interessante, Moraes desbloqueia perfis antes de visita do CIDH, que é basicamente aí o Comissário Internacional de Direitos Humanos, né? Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das redes sociais do influenciador Monark. A decisão levou à reativação de outros perfis bloqueados pelo magistrado. Tudo isso para pintar de forma assim, para ter uma boa imagem para essa visita, né, dessa Comissão dos Direitos Humanos. E tudo isso por causa que vai ter uma relatoria especial para a liberdade de expressão aqui no Brasil. A equipe desembarcou nesse domingo para avaliar a situação da liberdade de expressão aqui no Brasil. E ele já viu isso, opa, vou desbloquear aqui para não ficar tão mal. E é engraçado isso, se não era censura bloquear os perfis do Monark, então por que você desbloqueou com a visita de uma relatoria especial para analisar a liberdade de expressão aqui no Brasil? Se não tinha nada de errado, se não aviltava a liberdade de expressão, então por que reativou os perfis? Por que esse movimento de recuo em virtude dessa visita? Pessoal, o chumbo pode ficar muito grosso, tá? Avisando aqui para vocês. Esse talvez seja o principal acontecimento dos últimos anos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É um escândalo gigantesco que precisa de sua atenção. Fiquem atentos aos próximos movimentos, porque a posse do Donald Trump já diz muita coisa. Ele está tomando tantas ações ao mesmo tempo que a esquerda não tem nem tempo de chorar com essas ações. É uma ação depois da outra de fiscalização e de limpa, verdadeira limpa nos Estados Unidos. E há muita coisa aí para ser descoberta conforme o tempo.